Imagina nascer sabendo que seu destino já foi escrito pelos deuses. Imagina viver com a certeza de que sua morte é inevitável, mas que sua glória pode ser eterna. Aquiles não foi apenas um guerreiro. Ele foi uma escolha entre a vida e a imortalidade da memória. Antes da guerra, antes da glória, antes do sangue. A história de Aquiles começa no medo de uma mãe. Tétis, uma ninfa do mar, não era uma deusa qualquer. Ela conhecia os segredos do destino. Ela sabia que seu filho, nascido do mortal Peleu, estava condenado a morrer jovem. Mas também sabia de algo ainda mais terrível. Se Aquiles fosse para a guerra, ele se tornaria inesquecível. E Tétis não aceitou perder o filho para o destino. Numa noite silenciosa, longe dos olhos dos deuses, ela desceu até o rio Estige, o rio que separa os vivos dos mortos, o rio que nenhum mortal ousava tocar. Ela mergulhou o corpo do bebê Aquiles naquelas águas negras. A pele se tornou impenetrável, os ossos inquebráveis, o coração destinado à guerra. Mas ao segurá-lo, Tétis prendeu o filho pelo calcanhar. E as águas não tocaram aquele ponto. Um detalhe, um segundo de descuido, um erro que ninguém percebeu. Aquiles cresceu diferente de todas as crianças. Não conhecia o medo, não conhecia a dor. Desde cedo, era mais rápido, mais forte, mais violento. Seu treinamento foi entregue ao centauro Quiron, o maior mestre de guerra da mitologia. Quiron não ensinou Aquiles apenas a lutar. Ensinou a matar, ensinou a sobreviver, ensinou a vencer. Espada, lança, escudo, corpo a corpo. Aquiles dominou tudo, mas junto com a força veio o orgulho, e junto com o orgulho, a fúria. Quando os reis gregos se prepararam para a guerra de Troia, um oráculo foi claro: sem Aquiles, Troia não cairia. Com Aquiles, ele morreria. Tétis tentou esconder o filho, disfarçá-lo, afastar o destino. Mas destino não se evita. Destino apenas se atrasa. Quando Aquiles pisou em Troia, a guerra mudou. O campo de batalha se tornou um açougue. Onde Aquiles passava, corpos ficavam para trás. Espadas se quebravam contra sua pele. Lanças ricocheteavam. Soldados largavam armas e fugiam ao ouvir seu nome. Ele não era um homem, era uma arma dos deuses. Mas a guerra não destrói apenas corpos, ela corrói a alma. Aquiles se tornou impaciente, arrogante. Ele não se via mais como um guerreiro, mas como um ser acima dos outros. Até que veio a perda. Patroclo, seu amigo, seu irmão de alma, foi morto usando a armadura de Aquiles. Enganado, massacrado por Héctor, o maior defensor de Troia. Quando Aquiles viu o corpo de Patroclo, algo se quebrou. A fúria que nasceu naquele momento não era humana, era primitiva, era divina. Aquiles voltou ao campo de batalha como um demônio. O rio ficou vermelho de sangue. Nenhum troiano conseguia pará-lo, até que ele encontrou Héctor. O combate foi rápido, brutal, inevitável. Héctor caiu, e Aquiles, cegado pela ira, cometeu um erro fatal. Humilhou o corpo do inimigo. Arrastou-o diante das muralhas. Desafiou os deuses, e os deuses não esquecem. Aquiles continuou lutando, acreditando-se invencível, imortal, acima do destino. Mas nenhum humano escapa da profecia. Num momento de descuido, durante um ataque, uma flecha foi disparada. Não foi um tiro comum, foi guiado por Apolo, foi guiado pelo destino. Ela não atingiu o peito, não atingiu a cabeça, atingiu o calcanhar. O único ponto fraco, o único erro. Aquiles caiu. O guerreiro que derrotou exércitos foi derrubado por um detalhe esquecido no passado. Sua força não o salvou, sua glória não o protegeu, apenas o destino se cumpriu. A morte de Aquiles marcou o início do fim de Troia, mas também marcou o nascimento de uma lenda eterna. Seu nome atravessou séculos, sua história virou aviso, sua fraqueza, uma metáfora. Até hoje, quando falamos de um ponto fraco escondido, dizemos calcanhar de Aquiles, porque não importa o quão forte você seja, sempre existe um detalhe que você ignora. Essa é a história de Aquiles.
o guerreiro invencível que morreu por um único erro.